A paz do Senhor, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 3 de fevereiro e nós vamos hoje ler o capítulo 6 de Marcos. Tem sido uma bênção, fazer essa leitura. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus, ele te visite, ele te toque, ele faça uma obra agora maravilhosa na nossa vida, porque esta é a palavra de Deus. Ela é poderosa, é a palavra, é ela que nos alimenta, é ela que nos dá vida, é ela que nos revela Deus. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos juntos? Capítulo 6. Jesus é rejeitado em Nazaré. Nazaré é uma cidade, como eu falei no dia de ontem, no devocional Jesus o Nazareno. É uma cidade lá na Galileia, ao norte de Israel, onde Jesus, voltando do Egito com seu pai e sua mãe, porque foram para lá fugidos de Herodes, que queria matar todos os bebês de 2 anos para baixo, quando ele volta, ele então se instala em Nazaré, e ali ele passa a sua adolescência, sua juventude, nessa cidade, para cumprir profecias bíblicas do Antigo Testamento, em que elas diziam que o nosso Salvador teria o nome de Nazareno. Então aqui Jesus é rejeitado lá na sua cidade natal. Por quê? Porque as pessoas viam ele, quando ele vem para fazer milagres, as pessoas falam, mas esse não é filho de José, esse não é filho de Maria, esse não conhece os irmãos dele, não sei o que tal, fazer milagre, não vai. Vamos ler para você entender, vamos lá. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde vem tudo isso? Ou de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então nós conhecemos aqui o nome de 4 irmãos de Jesus. Um irmão Tiago, outro irmão José, outro irmão Judas, que não tem nada a ver com o traidor, e outro irmão Simão. E as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser em sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso,
porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando o dia favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem e, enviando logo o executor, mandou que ele lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para o lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que todos os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele se despedia à multidão. E, tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos,
pois não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar pelo menos na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Aleluia! Esta é a palavra de Deus para hoje. Que Deus te abençoe, fique na paz, e nós nos vemos amanhã. Texto lindo, leia com calma depois. Você já ouviu agora, mas depois leia com calma, porque ele é muito precioso. Que Deus te abençoe e até amanhã.